Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando uma série de estudos sobre a salvação e hoje nós vamos ter mais um estudo. E o título do nosso estudo de hoje é Sem arrependimento não há mudança. Então, para ter mudança, tem que haver um verdadeiro arrependimento. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo seu cuidado, todo especial para com cada um de nós nesse dia. Também lhe peço pela direção desse estudo, que ele seja ensinado para o crescimento do teu povo, para a salvação daqueles que ainda não têm esta salvação. Que o Senhor abençoe, dê um entendimento a cada uma dessas pessoas, que seja liberto dos seus pecados. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, sem arrependimento não há mudança. Então, tudo começa com o arrependimento. E sem ele, não há mudança de vida. Uma pessoa só muda as suas ações ruins para boas se estiver arrependida de verdade. Se não houver um verdadeiro arrependimento, não haverá uma verdadeira mudança de vida. Então, em 2 Crônicas 7,14, Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo que o povo dele, o povo de Israel, que se chama pelo seu nome, o nome dele, se humilhar e orar e buscar ele e se converter. Esse converter aqui significa esse arrependimento. Então, o arrependimento significa em conversão, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de vida. Se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, ele quer este arrependimento. Para haver esta mudança, tem que haver este arrependimento verdadeiro. Tem que haver esta humilhação. Se você se arrepende de verdade dos seus pecados, você vai diante de Deus se humilhar. E se a humilhação significa reconhecer que você realmente pecou, você desobedeceu a Deus. Então isso se chama humilhar. Você está reconhecendo: Pai, eu errei, eu pequei, eu te desobedeci. Então você precisa fazer isso, buscar a Deus, orar, conversar com Ele, se humilhar, reconhecer que você
desobedeceu. Mas para isso tem que haver o arrependimento verdadeiro. Se não houver este arrependimento, você não vai fazer isto. E aqui Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando você vai a Deus em oração, se humilhando, reconhecendo que você pecou, arrependido dos seus pecados, então Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai abençoar. Aqui diz que ele vai sarar a terra. Então, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. E para termos esta comunhão com Ele, precisamos nos arrepender de verdade, né? Aqui em Mateus capítulo 3, Mateus 3, do 1 ao 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista apareceu no deserto pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, só vai entrar no reino dos céus quem está verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Então, João Batista veio preparando o caminho para o Messias, e a pregação dele era: arrependei-vos, arrependam dos seus pecados. Muitos dizem que se arrependem. Eu me arrependi. Eu estou arrependido. Mas será? Será realmente? Então, se a pessoa está realmente arrependido do que fez de errado, essa pessoa vai mudar as suas ações, vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua maneira de agir, vai pedir perdão a Deus. Se foi com alguém que a pessoa pecou, né, desobedeceu, brigou, fez alguma coisa, o arrependimento, essa pessoa, para demonstrar esse arrependimento, ela vai lá onde essa pessoa vai pedir perdão. Então, o arrependimento é isto. Então, quando uma pessoa se arrepende de verdade, ela não quer praticar mais aquilo, nunca mais em sua vida. Então, ela muda as suas atitudes, né? Se uma pessoa diz que se arrependeu de ter feito ou pensado algo e continua a fazer a mesma coisa, então essa pessoa não se arrependeu, não houve conversão, não houve arrependimento verdadeiro nessa pessoa, pois não está havendo a mudança de atitude. Não está havendo a mudança de pensamento. Não está havendo essa transformação. Então, o arrependimento é esta mudança. Quando a pessoa se arrepende de verdade, então ela muda a sua maneira de pensar, ela muda a sua maneira de agir. Essa pessoa vem para Jesus, humilhando-se, reconhecendo o seu erro, e arrependido, pede perdão e muda, né, as suas atitudes. Aqui em Atos, capítulo 17,
O nariz está entupido. Atos 17:30 nos diz o seguinte. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Jesus veio, pregou a palavra, deu a vida dele para que todos fossem salvos. E esta é a pregação: arrependam dos seus pecados, convertam-se a Cristo. Então, o tempo da ignorância é o tempo em que você não sabia, não conhecia, não ouviu a palavra de Jesus. Mas quando você ouve a palavra de Jesus, e você ouve que tem que se arrepender, então você precisa deste arrependimento. Se você não se arrepende dos seus pecados, não vem para Jesus, então os seus pecados não são perdoados. Então, para você ter os seus pecados perdoados, você tem que ter este arrependimento verdadeiro, você tem que se arrepender. O arrependimento de verdade implica em uma mudança, uma transformação de vida. Então, você vai mudar a sua maneira de pensar em relação àquele pecado. Você vai mudar a maneira de agir. Você vai mudar a maneira de sentir. Então, o arrependimento faz com que a pessoa se humilhe diante do Criador. Essa humilhação não é que as pessoas vão dizer coisas com você, não. É você reconhecendo que você realmente é pecador e é indigno de salvação, é indigno de receber essa salvação. Mas você vai a Jesus. Jesus lhe perdoa porque você quer esta mudança. Você quer abandonar os seus pecados. Você confessa arrependido e você quer de todo o coração mudar. Então, Jesus, ele olha para o nosso coração, ele conhece a verdadeira intenção do nosso coração, né? Então, esta é a evidência do seu arrependimento, esta mudança de atitude. Ah, Senhor, eu briguei com alguém, mas eu não quero fazer mais, estou arrependido. Então, você vai até este alguém, pede perdão. Você vai até onde Deus, pede perdão e muda as suas atitudes. Então, você não vai brigar mais com ninguém, porque houve um arrependimento de verdade. Arrependimento implica nessa mudança. Antes eu achava que eu tinha mesmo era que responder mal a pessoa que me ofendia, eu tinha era que brigar mesmo, eu tinha que levar mesmo para a justiça. Mas agora não. Agora eu estou arrependido do que eu fiz. Eu briguei com a pessoa, estou arrependido. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, nós precisamos ter esse arrependimento verdadeiro. Você desobedeceu a Deus, você pegou algo de alguém, você se prostituiu, você adulterou, isso é pecado. Então, você precisa vir a Cristo, vir a Deus, arrependido dos seus pecados. O arrependimento verdadeiro implica em uma mudança de vida, de atitude, de pensamento. Eu fiz isso, mas não vou mais fazer isso. Aqui em Mateus 3:8 diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto,
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 3:8. Não sei nem por que tem esse Mateus 3:8. Mateus 3:8. Eu peguei a referência errada. Então, Deus, Ele quer esta mudança, Ele quer esse arrependimento. Ele quer que você mude a sua maneira de agir, de pensar, de sentir em relação ao seu pecado. Aqui Mateus 4:17 diz assim. Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu acho que Mateus, eu fui ler errado aqui. É Mateus 3, 8. Eu li foi Mateus 4, 17. Mas Mateus 4, 8. Eu vou ler de novo. Mateus 3, 8, que diz assim. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, Deus quer essa prova do nosso arrependimento. E qual é o fruto? Os frutos dignos de arrependimento. Os frutos dignos de arrependimento é o fruto do Espírito Santo. É o amor, é a misericórdia, é a bondade, é o domínio próprio, a misericórdia, a mansidão. Então, este é o fruto que nós devemos produzir. E é isto que o escritor de Mateus diz. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, estes são os frutos, né? Você tem que amar o seu próximo, você tem que ajudar o seu próximo, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que obedecer a Deus, você tem que se arrepender dos seus maus atos, né? Dos seus pecados e abandonar. Isto se chama arrependimento, reconhecer que você errou e precisa de perdão. Aqui em Mateus 4,17 ele diz o seguinte: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a pregação de Deus, que Deus falou lá no Velho Testamento, é arrependimento, o meu povo que se chama pelo meu nome. Se orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Então, é esta conversão que Deus quer. É este arrependimento que Deus quer de nós. É o verdadeiro arrependimento. Foi esse arrependimento que João Batista veio pregando. É este arrependimento que Jesus pregou. Então, Jesus pregou. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, só entra no reino dos céus, só entra no reino de Deus quem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Porque quem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados são aqueles que abandonam seus pecados. O verdadeiro arrependido, ele abandona os seus pecados. Então, Jesus começou o seu ministério chamando os homens ao arrependimento. Então, é esta pregação que nós hoje também devemos anunciar. Então, Jesus, ele pregou arrependimento. Os profetas pregaram o arrependimento. Os discípulos pregaram o arrependimento. E Jesus pregou o arrependimento.
Então Adão e Eva, eles não se arrependeram dos seus pecados, do seu pecado, né? Um só, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a oportunidade para Adão. Adão, onde estás? O que é que Deus estava dizendo? Adão, onde está? Foi tu fez de errado, Adão. Mas Adão não reconheceu, ele não se arrependeu. Ele disse que Deus era culpado e a mulher. Então ele jogou a culpa em Deus e na mulher pela sua desobediência. Então ele não se arrependeu. Muitas vezes nós estamos assim. Nós não reconhecemos os nossos erros. Nós jogamos a culpa de fazermos as coisas erradas para outra pessoa. Ah, mas foi a fulana, eu só pequei por causa da fulana. Eu só desobedeci por causa da fulana. Então Adão e Eva não se arrependeram dos seus pecados. Eva disse, foi a serpente que me enganou. Então Deus, quando fez o homem, ele fez o homem com o livre arbítrio. Isso significa que nem Deus pode interferir na minha escolha. Deus não interfere. O diabo também não obriga ninguém a desobedecer a Deus. Então Deus, ele nos aconselha a escolher o melhor. E Satanás, ele mente, ele engana, ele tenta enganar a pessoa a fazer o errado, a desobedecer a Deus. Mas eles não obrigam, nem Deus, nem Satanás obriga o homem a fazer aquilo que ele não quer. Então nós é que temos a escolha, e ninguém é inocente diante de Deus. Porque todos sabem o que é o erro, que é o pecado. Precisamos todos nós nos arrependermos. Uns para a salvação e os que já são salvos para ser santos. Então precisamos nos arrepender do pecado para abandonar o pecado. Reconhecendo que nós somos errados. Aqui no Salmo 51:4, nos diz o seguinte. Salmo 51. Salmo 51. 4. 54. Diz assim. Verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Davi aqui está reconhecendo, foi só eu, Senhor. Não foi ninguém que me levou a pecar, foi eu sozinho. Porque contra ti somente. Então foi eu, não foi ninguém. Né? Foi só eu sou responsável pelo meu pecado, pelo meu erro. Então aqui Davi, ele está reconhecendo que realmente ele está arrependido. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então o verdadeiro arrependido, ele não faz como Adão e Eva. Ele reconhece que ele somente é errado, que ele somente pecou. Não foi ninguém que levou ele ao pecado. Então ele é o único responsável. Porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher o certo ou o errado. Agora Deus nos aconselha a fazer o certo, mas Satanás tenta nos influenciar para fazer o errado, para desobedecer a Deus. Mas você vai ouvir a quem? A Deus ou ao diabo?
se você ouvir a Satanás, você não tem desculpa, você sabe o que é o certo. Adão e Eva sabiam o que era o certo, era não comer o fruto da árvore. Mas eles desobedeceram. Mas eles não assumiram o seu erro, eles não se arrependeram. O verdadeiro arrependido faz como Davi, reconhece que ele sozinho fez isso, ele sozinho é responsável. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, quando Deus nos pune pelos nossos erros, Deus está sendo justo, porque nós merecemos, porque nós desobedecemos. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, Deus agiu com justiça, porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram e não se arrependeram, né? Eles não se arrependeram, Deus deu uma chance, mas eles não se arrependeram. Então, quando nós nos arrependemos, Deus, ele nos perdoa, ele sara, ele nos sara, ele nos perdoa, ele nos livra dos pecados. Seja bem-vindo, Gleice. Então, Davi, ele confessa, foi eu somente, ninguém é culpado. Quem é culpado só eu. E o Senhor é justo quando o Senhor me pune, quando o Senhor me disciplina. Deus, ele nos disciplina porque ele é o nosso Pai. Então, precisamos nos arrepender de verdade para sermos santos. Quem ainda não tem Jesus precisa se arrepender dos seus pecados e vir para Jesus. Mas quem já é santo, quem já é salvo, precisa arrepender dos seus pecados para abandonar os seus pecados. Então, Davi aqui, ele nos dá o exemplo de que realmente está arrependido. Quem se arrepende de verdade, abandona os pecados. Então, quando uma pessoa diz que aceitou Jesus, que creu verdadeiramente, que recebeu em seu coração, está arrependido, mas não abandona os pecados, esta pessoa não se arrependeu. Não houve arrependimento, houve apenas um remorso. Então, não existe um arrependimento onde não há mudança. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de sentimento. Se uma pessoa está arrependida e não houve isto, não houve mudança, não houve arrependimento. Então, o Salmo 51, do 1 ao 7, vou continuar lendo aqui, do 1 ao 7. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus é benigno. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é benigno, Deus é misericordioso. E Davi está clamando pela benignidade, pela misericórdia de Deus. Apaga as minhas transgressões. Davi está orando, pedindo. Então, isso é a característica de um arrependido, né? Ele vai a Deus. É que Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, Davi aqui está se humilhando, ele está reconhecendo que ele somente pecou. Se humilhar e orar e me buscar. Davi aqui está buscando a Deus, está orando a Deus, está reconhecendo que Deus é justo. Então, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, quando nós desobedecemos a Deus, o nosso pecado está ali.
nos acusando. Olha, o Espírito Santo está dizendo, você desobedeceu, você precisa se arrepender, você precisa mudar. No estudo passado, eu falei sobre as 3 etapas da salvação. A segunda etapa é a santificação. Então, quem já foi justificado precisa ser agora santificado. Então, à medida em que você vai andando com Cristo e você vai desobedecendo, pecando, o Espírito Santo vai lhe avisando. Você pecou. Por isso Davi diz aqui, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então o Espírito Santo está lhe mostrando. Você precisa confessar, você precisa se arrepender, você precisa abandonar esse pecado. Porque esse é o processo de salvação para quem já é salvo. E ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, ele reconhece que ele somente era errado e que Deus é justo. É justo no julgar dele, no punir, no disciplinar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito do meu fazeis, conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, o verdadeiro arrependido faz como o rei Davi, né? Ele reconhece que Deus, ele é justo no julgar, no disciplinar, no trazer a razão, né? O Espírito Santo mora dentro do salvo, para ajudar nesta santificação. E esta santificação implica neste arrependimento verdadeiro. O verdadeiro salvo, ele faz as coisas, quando desobedece a Deus, ele se arrepende verdadeiramente. O Espírito Santo está ali ajudando, está mostrando a pessoa que ele está errado, que ele precisa mudar, que ele precisa abandonar o pecado, que ele precisa confessar a Deus. E foi isso que Davi fez, não é? Então, aqui em Lucas 24, Lucas capítulo 24, os versos do 44 ao 50, Lucas 24, 44 ao 53, diz assim. Lucas 24, 44, diz assim. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhe disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Então, Jesus está dizendo que ele veio para cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele. Mas ele diz aqui que
nós devemos pregar o arrependimento. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, sem o arrependimento não há remissão. A pessoa precisa ter um arrependimento verdadeiro para poder mudar a sua maneira de agir, de pensar e de sentir. Então, não podemos dizer que estamos arrependidos e continuar praticando o mesmo pecado. Então, isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento implica em mudança de pensamento. Antes você pensava que o que você fazia era bom. Então, a pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ele acha que aquilo é bom. Antes dele vir para Jesus, ele acha que aquilo é maravilhoso. Mas quando ele tem contato com a palavra de Deus e o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo, ele se arrepende do seu pecado e vem para Jesus, então ele vai querer abandonar aquele pecado. Por quê? Porque o arrependimento implica em mudança de atitude, de pensamento e de sentimento. Então, ele mudou o pensamento, isso não é mais bom para mim, eu não vou querer mais beber. Ele mudou a atitude, não vou mais beber. Ele mudou o sentimento, eu não quero mais isso. Eu não sinto mais prazer em beber, em me embriagar, em estar na roda dos cachaceiros. Então, o arrependimento implica nessa mudança. Se não está havendo esta mudança com a pessoa que disse que aceitou Jesus arrependido, é porque, na verdade, não houve este arrependimento. Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, do 19 ao 20, nos diz o seguinte: os céus e a terra temo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, Deus, ele não interfere na escolha da pessoa. Deus, ele dá um conselho. Hoje eu coloco nas tuas mãos a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Então, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa ter as suas próprias escolhas. Deus não vai interferir, Satanás também não. A pessoa que tem que escolher por si próprio, ela não tem desculpa. Como Adão e Eva deram a desculpa, mas foi a mulher que tu me deu. Tu me deu essa mulher. Ela me deu o fruto e eu comi. Quer dizer, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós é que somos responsáveis de fazer as coisas erradas ou as certas. Satanás, ele não nos obriga. Agora nós estamos aqui na preparação do governo do anticristo, mas ele não nos obriga. Ele faz leis através dos homens para nos tentar levar a fazer o que ele quer, tentar nos dominar.
mas nós só faremos se quisermos, só fazemos se quisermos, porque nem Satanás e nem Deus nos obriga. Satanás, ele tenta nos enganar, ele mente para conseguir aquilo que ele quer, como conseguiu com Eva, mas cada um é quem vai escolher pela sua própria vontade. Então, quando o anticristo estiver governando nesta terra, ele vai querer que todos recebam a sua marca. Mas a pessoa é quem vai escolher. Ele não pode obrigar ninguém a botar uma marca que não quer. Ele pode até tirar a vida das pessoas. Isso ele pode fazer. Mas não pode obrigar a pessoa a ter uma marca que Deus disse que não é. Nós temos o livre arbítrio. Então, o arrependimento é necessário. A pessoa tem que se arrepender, tem que reconhecer que errou. Foi só você. Você fez porque você quis. Você é livre para escolher. Não adianta querer botar a culpa nos outros. Deus, ele não vai lhe ter por inocente, por você querer acusar as outras pessoas do seu erro, né? Então, Deus, ele lhe deu esse livre-arbítrio. Então, o verdadeiro arrependimento muda a sentença de Deus com o homem. Então, Deus, ele muda a sentença. O homem é condenado ao inferno, né? Porque quando o homem pecou, ele recebeu essa condenação. Mas quando ele se arrepende dos seus pecados e pela fé em Jesus vem a Cristo, disposto a abandoná-los, arrependido, né? Confessa a Jesus, então este homem recebe o perdão dos pecados. Mas isto é a escolha da pessoa. Ninguém pode fazer isso por ninguém. Cada um tem que fazer por si. Mas tem que estar arrependido, porque tem que mudar de atitude. Tem que mudar de vida. Então, Deus, ele não obriga ninguém. A pessoa não pode fazer as coisas obrigada. Nós temos que escolher, mas também tem as consequências da nossa escolha. Se a pessoa escolhe fazer as coisas erradas, Deus já disse qual será o fim da pessoa. E o fim da pessoa é a morte, é o lago de fogo. Se a pessoa escolhe Jesus, ele escolhe a vida. Então essa pessoa vai morar com Deus lá no céu. Mas cada um tem que decidir o que quer. Tem que se arrepender de verdade. Tem que abandonar o seu pecado. Aqui em Lucas 15, Lucas capítulo 15, do 17 ao 24, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então aqui está falando do filho pródigo, né? O filho abandonou o pai, cheio de dinheiro, cheio de saúde, na juventude, gastou tudo que tinha. Então veio uma fome, não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém. Então foi cuidar dos porcos, não tinha nem o que comer, e comia aquela comida dos porcos, né? Naquela miséria toda, ele olhou para si e se arrependeu dos seus pecados. Ele reconheceu que o seu pai estava certo e ele errado em abandonar o seu pai. Então ele caiu em si, ele reconheceu, ele entendeu que o que ele tinha feito era errado. Então ele resolveu no seu coração voltar e pedir perdão para Deus e para seu pai. E assim ele fez. Então o verdadeiro arrependido, ele muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de sentir.
Aquele rapaz, ele foi pensando que o pecado era o melhor. Ele foi querendo sentir o prazer do pecado. Mas ao passar por aquilo, ele se arrependeu. Ele reconheceu que errou. Ele reconheceu que seu pai estava certo. Ele reconheceu que o pecado não era bom. Ele passou a sentir diferente. Que aqueles desejos da carne, os prazeres da carne não eram bons. Então ele quis a mudança. E ele pensou em mudar, pensou em voltar, pedir perdão para seu pai. E ele fez isso. E o seu pai o perdoou. É assim que Deus faz. Então, quando nós estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, então há essa mudança de pensamento, de atitude e de sentimento. Antes eu pensava que o pecado era bom, agora já sei que não é. Antes eu sentia prazer em pecar, agora não sinto mais. Eu mudei o pensamento, eu mudei as atitudes, eu não quero mais. O verdadeiro arrependido age assim. Aqui em Mateus, capítulo 27, Mateus 27, do 3 ao 5, diz assim. Mateus 27, verso 3 ao 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei contra sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então Judas, ele sentiu remorso, ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele teria ido a Jesus. Ele teria ido a Deus, arrependido, humilhado, reconhecendo: eu pequei, só eu desobedeci, eu fiz coisa errada. Eu quero mudar, fazia como Davi, como filho pródigo. Voltava ao Pai, confessando o seu pecado, arrependido de verdade para abandonar. E Deus perdoaria. Mas ele foi e se enforcou. Então ele sentiu remorso, ele sentiu apenas um sentimento de medo, né? de tristeza na sua vida, porque tinha traído Jesus, mas não se arrependeu. Então, o arrependimento verdadeiro traz tristeza, mas traz mudança também. Aqueles que têm só um remorso, ele sente tristeza por ter pecado, mas não muda as atitudes, não muda o pensamento, não muda o sentimento. Então Judas é tão certo que ele não se arrependeu, que ele foi tirar a sua vida. Então ele se matou. Pedro também negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Esse amargamente significa que ele estava arrependido. E a prova do arrependimento dele é que Jesus, ele chamou a Pedro, depois que ressuscitou, chamou a Pedro e entregou a responsabilidade da igreja nas mãos de Pedro. Eu vou ler bem aqui João, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, do 15 ao 17, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo
mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Eu acho que eu peguei aqui a referência errada. João 21. Botei foi o 15. É João 21, do 15 ao 17. Estava lendo na passagem errada. Diz assim, João 21, do 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui é a prova de que Pedro se arrependeu de verdade. Deus entregou a Pedro a responsabilidade de estar à frente de missões, de levar o evangelho a todas as pessoas, a cuidar das ovelhas, daquelas pessoas que iriam aceitar Jesus. Então, o verdadeiro arrependido muda a sua maneira de pensar em relação ao seu pecado, muda a sua maneira de agir. Então, ele passa a agir diferente, passa a obedecer a Deus. Muda a sua maneira de sentir, ele não sente mais prazer no pecado. Ele não tem mais aquela alegria de pecar. Então, o verdadeiro arrependido, ele passa a obedecer a Jesus, a obedecer a Deus. Então, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude a ter um verdadeiro arrependimento quando desobedecermos a Ele. E abandonar, isto se chama santificação. Sem este arrependimento não há mudança. E sem essa mudança não há perdão. Deus ele não vai perdoar aquele que não está arrependido. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos, continuar a fazer a vontade de Deus. E não dizer sim para o maligno, mas dizer sempre não para o maligno. Dizer sim para Jesus e sempre sim, sempre obedecer. Que o Senhor nos abençoe e que você possa mandar esse vídeo para outras pessoas, para que também entenda o que é realmente o arrependimento. E venha para Jesus arrependido dos seus pecados para serem salvos. E pode também assistir os outros vídeos sobre a salvação, para entender melhor. Então, também vá lá no YouTube, lá no meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e se inscreva lá. Dê o seu bonzinho. Até terça-feira.